Já Flaco Lopes deve mesmo ser vendido pelo Palmeiras? Depois da Copa do Mundo te conto os cenários e valores envolvidos. Para completar, o Palmeiras com um caminho mais tranquilo na Libertadores do que o São Paulo na Sul-Americana. Tem as últimas do Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Flaco Lopes deve deixar o Palmeiras na metade do ano. Centroavante de 25 anos de idade que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina é hoje o grande ativo alviverde para conseguir diminuir aquela quantia milionária e assustadora que o Palmeiras ainda precisa buscar até o fim do ano. Contei para vocês que o Verdão está em busca de 273 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo isso para poder bater a meta de 399 milhões de reais estabelecidos pela projeção orçamentária do Verdão. Pois bem, o Flaco tem sido monitorado por alguns grandes clubes do futebol europeu e já houve uma sinalização do Atlético de Madrid que pretende comprá-lo por 40 milhões de euros. Esse é o preço mínimo que o Palmeiras estabeleceu para fazer negócio pelo centroavante, que foi comprado por 9 milhões e meio de euros do Lanús. Teve um início difícil, mas se valorizou. Diante desse cenário, 240 milhões de reais pretendidos pelo Palmeiras serviram para praticamente equacionar essa questão envolvendo a necessidade da venda de atletas. Registrar que o Flaco nesse ano tem 35 jogos, 14 gols e 8 assistências, números bem interessantes de alguém que mereceu a convocação para a Copa do Mundo. A boa ou má atuação dele no Mundial pode fazer com que ele se torne alvo de outros clubes ou não. Se arrebentar, é possível sonhar com mais de 40 milhões de euros. Se fizer uma Copa discreta, natural é que ele saia por esses 40 milhões de euros e a chance de ser o substituto do Julián Álvares no Atlético de Madrid é grande, até porque o argentino que joga na Espanha é nesse momento pretendido pelo Barcelona, pelo PSG e pelo Arsenal. E o Palmeiras já tem 7 jogadores convocados e garantidos para a Copa do Mundo. São também desfalques do Verdão na partida desse final de semana contra a Chapecoense, jogo marcado para domingo. Emiliano Martínez e Piquerez foram chamados. Finalmente, a convocação da seleção uruguaia saiu. E durante a vitória do Palmeiras, nessa quinta-feira, por 4-1, dentro de casa, contra o Júnior Barranquilla, saiu também a convocação de Flaco Lopes. O Flaco foi avisado da sua convocação, depois da partida ele foi até pego de surpresa pelo Cereto, que o indagou, confirmando a sua convocação. Por falar em convocação, dos 7 convocados, 2 deles brilharam na vitória contra o Júnior Barranquilla. O Arias com 2 gols marcados e o Flaco Lopes com 3 assistências. Já falo sobre o jogo, antes só reafirmar quais são os 7 jogadores do Palmeiras que estarão no Mundial. Arias pela seleção colombiana, Flaco Lopes pela seleção argentina, os 2 uruguaios que eu citei, o Emiliano Martínez e o Piquerez, além de Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa, jogadores da seleção paraguaia. Para completar, só contar que a vitória por 4-1 contra o Júnior Barranquilla permitiu que o Palmeiras se classificasse na segunda colocação do grupo, isso porque o Cerro Porteño venceu na noite dessa quinta-feira 2-0 contra o Sporting Cristal. O Cerro terminou com 13, o Palmeiras terminou com 11 pontos, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4 pontos conquistados. O Palmeiras tem um caminho mais fácil do que o São Paulo, mesmo o Verdão estando nas oitavas de final da Libertadores e o São Paulo nas oitavas de final da Sula. Esse debate surgiu através de um depoimento do André Plihal, excelente jornalista que é apresentador nos canais ESPN. Plihal disse o seguinte, abre aspas, se o Palmeiras estivesse na Sul-Americana e caísse no mesmo chaveamento do São Paulo, teria mais dificuldade de ser campeão da Sul-Americana do que vai ter de chegar à final da Libertadores da América. Frase é muito forte, parece maluca, mas se você for olhar bem pros confrontos, eu tô para dizer que eu concordo com o Plihal e gostaria que você usasse o espaço para comentários para opinar também. Mas antes, bora entender os adversários de um e os adversários de outro. O Palmeiras caiu de um lado da chave na Libertadores sem os grandes bichos papões, como por exemplo o Flamengo. O Verdão enfrenta nas oitavas o Cerro Porteño e pode ter nas quartas Mirassol ou LDU. Na parte de baixo, também desse lado da Libertadores, os adversários são Platense, Coquimbo Unido, Fluminense e Rivadavia. A tendência é que o Palmeiras, se tudo correr dentro da normalidade, vence o Cerro nas oitavas, pegue a LDU nas quartas e possivelmente o Fluminense na semi. Já o São Paulo, na Sul-Americana, pega Grêmio ou Bolívar nas oitavas de final. Pode ter o Boca Juniors nas quartas de final e o River Plate na grande semifinal.
tire suas próprias conclusões. Só não esqueça de usar o espaço para comentário para registrar aqui o que você pensa do tema, beleza? Já Paulinho foi absolvido pelo STJD. O atacante do Palmeiras havia sido denunciado depois de fazer esse gesto na comemoração do seu gol na vitória por 3-0 do Palmeiras contra o Flamengo. Enquanto isso, o Leonardo Jardim também foi absolvido após críticas à arbitragem, mas Carrascal pegou 3 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele acertou o rosto de Murilo aos 20 minutos do primeiro tempo. E Abel Ferreira recusou mesmo uma sondagem do Bayer Leverkusen. Você já reparou que qualquer cargo que fica vago, especialmente na Inglaterra e agora também na Alemanha, e o pessoal que trabalha para o Abel se apressa em divulgar para jornalistas que atuam por aqui que o Abel foi procurado. Já contei para vocês que vários dos clubes para os quais o Abel foi especulado na Inglaterra não tiveram confirmação nenhuma dos clubes ingleses. O caso mais específico do Nottingham Forest. Chegaram a cravar que o Abel disse não para o Forest. Eu entrei em contato com alguém que era super importante na estrutura do Nottingham Forest na época, um brasileiro. Se você pensar bem, você vai matar. E a pessoa disse que o Abel nunca fez parte dos planos. Pois bem, esse modus operandi de dizer que o Abel segue na pauta de clubes importantes da Europa continua, apesar de nenhuma comprovação. Só queria lembrar alguns pontos importantes. O trabalho do Abel no futebol brasileiro é de fato excepcional, mas no futebol europeu seu status é bem pequeno, até porque seu empresário Hugo Cajuda tem pouquíssima penetração nos principais clubes do mundo. Mas Nicola, e o Filipe Luiz, que teve para ir para o Leverkusen e acabou de fechar com o Mônaco? Pois é, ele é representado por Jorge Mendes, o maior empresário do futebol no mundo, português que representa, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Isso abre portas, isso fortalece. O fato de o Filipe Luiz também ter passado com destaque como jogador por Atlético de Madrid e Chelsea também lhe garante um status diferente em relação a Abel Ferreira, que como atleta teve uma carreira discreta atuando na função de lateral direito. Só para completar, o Abel também tem contra si um grande problema. Ele custa basicamente o mesmo do que alguns dos principais técnicos que estiveram recentemente no Leverkusen. Xabi Alonso, que fez enorme sucesso no clube alemão, ganhava 6 milhões de euros por temporada. Erik ten Hag, que o substituiu, ganhava 5 milhões e meio de euros por ano, enquanto Abel Ferreira fatura no Palmeiras 5 milhões de euros. Só para completar, Leverkusen segue em busca de um técnico. As negociações com o Filipe Luiz não avançaram e ele fechou com o Mônaco. Mitchell, que estava no Girona, está a caminho do Ajax. E o Leverkusen busca um treinador com conhecimento em futebol europeu. E a Roma está de olho em atacante do Palmeiras. Pelo menos é o que surgiu de notícia na imprensa da Itália. O Alan, 22 anos de idade, jogador que talvez seja hoje o principal ativo para o Palmeiras negociar na metade do ano, tem sido especulado, debatido, analisado pela Roma, pelo menos de acordo com jornalistas de lá. A operação, segundo a Roma, giraria na casa dos 25 milhões de euros. Bem abaixo dos 35 milhões de euros especulados na temporada passada. Você vai lembrar que surgiu a notícia em 2025 de que o Palmeiras teria recusado 35 milhões de euros pelo Alan. E eu, se essa história fosse verdade e fosse presidente do Palmeiras, venderia na hora. Acho o Alan bom jogador, mas o fato de hoje já ter 22 anos de idade me faz imaginar que ele dificilmente vai valer o que já garantiram ao Palmeiras Endrick, Estevão, entre outros. Temporada atual do Alan de 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ótima atuação na vitória por 3-0 contra o Flamengo. No último sábado, o Alan fez um gol e deu uma assistência. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Diário Olé informou que Giai está na lista de convocados da Argentina para os amistosos contra Honduras e Islândia. A seleção argentina passa por uma série de dificuldades em relação a contusões, até por isso estão fazendo uma convocação prévia para esses amistosos, para depois a definição em relação a quem vai para a Copa do Mundo. Detalhe, Copa do Mundo está batendo a porta e começa em pouco mais de 2 semanas. Hora de responder se o Palmeiras pretende reutilizar Naves. Zagueiro revelado no clube, 24 anos de idade, e que teve performance super boa e elogiada enquanto emprestado para o Alverca no futebol português. Nos últimos dias, uma conta que cobre o Palmeiras nas redes sociais assegurou que o Naves será reintegrado. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Diogo Silva, representante do Naves e dono da Web Soccer. O Diogo descartou essa possibilidade. Hoje, a ideia do Palmeiras é vender o Naves e fazer dinheiro com um atleta que deixou ótima impressão no futebol português. A pedida do Palmeiras de 6 milhões de euros.
O maior interessado é o Famalicão, que acena com cifras inferiores. Mas existe a expectativa do Diogo Silva de que um grande de Portugal também possa contratá-lo depois dos 34 jogos como titular e os 3 gols marcados pelo Naves com a camisa do Alverca. Só para registrar, completar também que o Naves, que já tem 43 jogos pelo time principal do Palmeiras, não será reaproveitado, até porque antes de sair do clube acabou se desentendendo com o técnico Abel Ferreira, e o Abel é daqueles melindrados que guarda a mágoa, e dificilmente, enquanto Abel for técnico do Palmeiras, o Naves terá oportunidades. E Pedro Raul, que já era um péssimo negócio no Corinthians, se tornou ainda pior. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Toluca em 2024 por 25 milhões de reais, salário de 700 mil por mês. Na oportunidade, quando chegou do Toluca, ele tinha menos gols do que o goleiro do time mexicano, que era o Thiago Volpi. Ainda assim, chegou com pompa e circunstância no Corinthians. O tempo passou e o Timão não pagou os 25 milhões de reais ao Toluca. Hoje, a dívida é de 40 milhões de reais com o clube mexicano. E dentro de campo, o Pedro Raul vai de mal a pior. Na atual temporada, nenhum gol marcado. Registros negativos de alguém que já esteve em campo em 23 jogos. E aí a gente precisa colocar na conta do presidente ou do ex-presidente Augusto Melo, que o contratou, e também do próprio Pedro Raul, que no início dessa temporada teve ofertas do Vitória e do Remo para sair por empréstimo, mas preferiu permanecer no Corinthians. Só para completar, desde 2024, quando foi contratado, o Pedro Raul anotou apenas 4 gols com a camisa corintiana.